Fala meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está postando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação que eu vou te passar nesses vídeos e nesse canal, fechou? Turma, mais uma semana começando. Se você estiver vendo esse vídeo numa segunda-feira, que é a data que eu vou publicá-lo, eu desejo uma ótima semana para você. Espero que você de alguma forma consiga alcançar as coisas que você está estabelecendo para si. E últimos dias do mês, né? A gente tá no dia 25, então falta muito pouco tempo para acabar o mês. Espero que de alguma forma você tenha feito um ótimo mês aí e estamos caminhando para o último semestre, né? Vai ser os últimos 6 meses do ano, enfim. Mas vamos lá. No vídeo passado, eu falei sobre. Deixa eu ver se eu consigo ajustar um pouco mais claro aqui. No vídeo passado, eu comentei com vocês que eu estava lendo um livro, que no caso é esse livro aqui, 10x é mais fácil do que 2x. E eu lembro que eu tinha lido poucas páginas, poucas páginas eu tinha lido ainda, né? Eu tinha lido, acho que, se eu não me engano, 35 páginas, então tava com muito pouco conteúdo em si do livro, sabe? Mas tem uma coisa que eu faço antes de qualquer leitura, eu tento buscar o máximo de contexto possível sobre aquele livro. Então, antes de ler o livro, eu tinha visto alguns vídeos no YouTube de pessoas falando sobre o livro, eu tinha visto alguns comentários, o livro foi uma indicação, então o livro não veio somente com uma indicação, ele veio com um pouco mais do contexto. Então, o cara que trabalha comigo, ele me indicou o conteúdo, ele falou que tinha bastante relação com as coisas que a gente estava fazendo. Então, eu já estava um pouco mais contextualizado do conceito central do livro, sabe? Então, no vídeo passado, foi mais um resumo do conteúdo central de alguma forma. Caramba, o livro ele fala sobre isso e ele traz uma ideia interessante. Foi uma ideia do que o livro estava trazendo, sabe? Só que eu lembro que quando eu finalizei o vídeo, eu lembro de eu ter falado, caramba, se de alguma forma eu tiver algum aprendizado que seja um pouco mais específico e que na minha cabeça faça sentido documentar, eu vou trazer esse aprendizado e a gente vai documentar e a gente vai falar sobre isso, né? Agora eu não lembro qual foi a página, mas enfim, eu lembro do conceito em si. Teve uma parte do livro aqui que ele falou sobre uma coisa, cara, que é uma coisa bem interessante e é uma coisa que ela se conecta com uma série de outras coisas, assim, sabe? É como se fosse a base, o centro de uma coisa que ela se liga com uma série de outras coisas. Que basicamente ele fala que existem muitas características que são comuns entre alguns empreendedores que deram certo, que conseguiram construir bons negócios, negócios lucrativos, que, sei lá, eles venderam esses negócios e se tornou um negócio grande dentro do mercado, sabe? E dentre essas características, existe uma que é muito comum entre eles, que é o quê? Geralmente, um empreendedor bem-sucedido, ele tende a ter uma inclinação muito mais natural ao trabalho, ao estudo, ao risco, a se capacitar, a se desenvolver, de alguma forma, aquela incerteza, aquela imprevisibilidade, sabe? Mas o tema central que eu consegui pegar, a ideia individual, entre aspas, assim, que eu consegui pegar, foi essa questão da inclinação natural, sabe? Porque cara, eu acho que assim, tem até uma ideia que ela possa ser que ela pareça meio clichê, mas ela é muito verdade, né? Você pode ensinar, sei lá, a pessoa a desenvolver qualquer coisa. Se você não é bom tecnicamente em alguma coisa, se você não exerce muito bem alguma função, se você der um pouco de tempo, e se você colocar a rotina certa, tomar boas decisões e der um pouco de tempo às coisas, você vai ficar bom nessa determinada coisa, né? Então você consegue se desenvolver em alguma função. Quando se trata de alguma coisa muito operacional, alguma coisa um pouco mais técnica, etc., que exige um pouco mais do seu trabalho, você consegue se desenvolver. Só que você tem uma coisa que, de alguma forma, não depende muito das outras pessoas e depende muito da forma que você lida e meio que de um jeito um pouco mais natural seu, é essa vontade, né? É o querer, é o fazer. Você ensina a pessoa qualquer coisa, mas você não consegue ensinar essa pessoa a ter vontade, a querer fazer alguma coisa, né? Então, essa questão da inclinação um pouco mais natural, eu vejo que se relaciona muito com isso, sabe? Existem algumas coisas que a gente pode depender e pode contar com algumas outras pessoas para que a gente aprenda, só que existem algumas coisas que a gente vai ter um caminho, entre aspas, um pouco muito solitário, porque depende exclusivamente da gente, sabe? Então você ensina a pessoa a fazer qualquer coisa, menos ela tá afim, sabe? E quando a gente de alguma forma compreende, ou conseguir de alguma forma compreender um pouco mais a ideia dessa inclinação natural, você começa a perceber um monte de coisa. Então você fala, caramba, por exemplo, no meu contexto, algumas pessoas às vezes perguntam, sei lá, como é que você consegue ser frequente em leitura, ser frequente em determinada coisa, em trabalhar todos os dias, enfim, não sei. A questão da frequência, a questão da consistência, de você conseguir manter bons hábitos durante um bom tempo, sabe? E eu acho que
A partir do momento que você compreende a importância de um comportamento, a partir do momento que você compreende a importância de você ter alguma coisa muito bem estabelecida, de você executar um comportamento todos os dias dentro da sua rotina, você facilita a implementação e a consistência desse hábito. Então, entendendo a importância, entendendo por que que você tem que fazer aquilo e quais que são os malefícios, as consequências negativas que você terá se você não fazer aquilo, de alguma forma facilita o processo, sabe? Só que à medida que a gente começa a fazer, a gente não começa com uma vontade muito natural de fazer. Porque a atividade em si, às vezes não é uma atividade prazerosa de fazer. Acordar numa segunda-feira chovendo, por exemplo, às 6 horas da manhã, ter que treinar não é prazeroso, sabe? Você, por exemplo, receber um feedback, de alguma forma você converter aquele feedback em um aprendizado seu para que você continue evoluindo, não é uma coisa muito prazerosa, mas é uma coisa que tem que ser feita, sabe? Então, fazer uma coisa pelas primeiras vezes, dificilmente você vai encontrar um prazer e você vai ter aquela vontade de fazer essa coisa, sabe? Mas eu não sei, eu vejo que à medida que o tempo vai passando e você cria uma capacidade de sustentar esses hábitos, de empilhar esses hábitos, você começa a colher alguns resultados, você vai percebendo mudança. E quando você começa a perceber mudança, de alguma forma você começa a gostar do processo. Porque o gostar é basicamente quando você desvincula algumas coisas daquele comportamento. Então veja, ler, sentar todo dia para estudar não é prazeroso, mas à medida que você faz isso todos os dias, você consegue perceber que você está melhorando, você está ficando um pouco mais inteligente, as suas ideias elas estão se tornando um pouco mais válidas. É natural que você fale, caramba, eu não posso deixar de fazer isso tudo aqui, porque se eu deixar de fazer, eu vou perder uma recompensa muito interessante que eu estou tendo, que é o quê? Eu estou me tornando uma pessoa um pouco mais inteligente, eu estou me tornando uma pessoa que as pessoas escutam mais, eu estou me tornando um pouco mais valoroso de alguma forma, sabe? O projeto que eu trabalho, a empresa que eu faço parte, de alguma forma, está criando uma dependência do meu trabalho e da minha inteligência. Então você começa a carregar e a colocar dentro desse hábito que você está fazendo muitos benefícios. E você começa a entender o que de ruim vai acontecer caso você não faça, sabe? Então, nesse processo inteiro, é natural que você se acostume e que de alguma forma você goste, sabe? Mas eu acho que, não sei, às vezes as pessoas, ou elas não dão tempo suficiente para que ela comece a gostar de determinada atividade, sabe? E esse tempo, basicamente, ele é necessário para que você consiga compreender e o natural de gostar ele venha, sabe? Ou as pessoas, de alguma forma, elas têm uma percepção errada sobre o tema em si, sabe? Então, hoje eu percebi que, assim, obviamente, eu consigo enxergar muito benefício nas coisas que eu faço, mas hoje, cara, por natureza, tá? Existe um interesse atrelado a cada coisa que eu faça e cada coisa que você faça, por exemplo, sei lá, quando você vai pra academia, de alguma forma você tá com interesse em alguma coisa. Você tá com interesse em ter um corpo melhor, você tá com interesse em, sei lá, em de alguma forma melhorar o seu físico, emagrecer, ter um shape melhor, não sei. Quando você vai, sei lá, pegar um livro sobre negócios, por exemplo, e você começa a ler esse livro, geralmente tem algum interesse atrelado a isso. Então, geralmente você quer aprender alguma coisa que de alguma forma vai facilitar um processo dentro da sua empresa ou dentro do seu trabalho e que facilitar nessas coisas, de, sei lá, de alguma forma isso vai colocar mais dinheiro no seu bolso. Então existe esse interesse. Só que se você pegar duas pessoas e você, nessa primeira pessoa, essa pessoa literalmente ela só faz as coisas por conta do interesse. E você pegar uma outra pessoa que ela faz porque ela tem uma inclinação mais natural e ela gosta e aquilo de alguma forma tornou-se parte da vida dela, ela não consegue viver mais sem aquilo, essa segunda pessoa, com toda certeza, ela vai conseguir sustentar esses comportamentos independente das circunstâncias, sabe? Então, por exemplo, é muito fácil você conseguir manter bons comportamentos, é muito fácil você ter bons pensamentos, você de alguma forma conseguir sustentar boas ideias, enfim, quando as coisas estão muito favoráveis. Então, quando a empresa está indo bem, quando você está num relacionamento bom, que você está muito satisfeito, quando seus filhos, cara, estão crescendo de uma forma muito saudável, ninguém fica doente dentro de casa, as contas estão pagas. Então, é um cenário que facilita muito você conseguir manter bom comportamento, um bom comportamento que não exige muito que você tenha alguma coisa, sei lá, não exija muito essa vontade natural sua, sabe? Diferente é, você tá passando por alguma situação um pouco mais difícil, você tá passando por uma situação um pouco mais delicada, e você fala, caramba, mesmo diante disso, eu vou acordar amanhã cedo, eu vou fazer o meu melhor, eu vou trabalhar pra caramba, eu vou ser um pouco mais proativo, eu vou estudar algum tema que eu preciso aprender para melhorar na empresa, mesmo que as circunstâncias não estejam tão favoráveis, sabe? Então, de alguma forma, essa inclinação natural, pelo que o livro falou, e que eu consegui compreender de alguma forma, ela é a responsável por fazer com que essas pessoas elas se destacam, sabe? Você tem um grupo de pessoas que têm os mesmos interesses. Se tiver uma pessoa que ela faz de uma forma um pouco mais natural e ela gosta do processo, obviamente ela tem em vista qual que é o benefício, qual que é a vantagem que ela vai ter se ela executar alguma coisa, se ela fazer alguma coisa, mas ela gosta do processo, essa pessoa, à medida do tempo, com certeza ela tende a, de alguma forma, se sustentar e ter um resultado diferente das pessoas, sabe? Então, isso casa bastante com uma coisa que eu tava vendo ontem. Eu tava assistindo uma aula do Ítalo Marcilli ontem. Inclusive, é bem legal. Acho que eu deixei até aqui anotado. Que é um vídeo que ele fala que você... É uma pergunta, né? A thumb do título é uma pergunta. Ele fala, você nasceu para empreender? Que basicamente ele fala que empreendedorismo
é muito perfil, né? Diferente de você ser um colaborador, de você ser empregado de alguém ou de você ter um negócio, o empreendedorismo, ele exige que você gosta do jogo em si, sabe? Porque dificilmente você vai ter previsibilidade, dificilmente você vai ter uma coisa muito bem traçada, dificilmente você vai conseguir ter uma certeza muito grande sobre algum próximo passo que você vai dar, sabe? Então, a maioria das coisas e dos componentes que formam um empreendedor, cara, geralmente são coisas que naturalmente as pessoas não têm uma tendência a suportar. Então, é uma personalidade que geralmente as pessoas não têm, sei lá, uma capacidade de lidar com incerteza que as pessoas fogem, geralmente as pessoas gostam de um pouco mais de previsibilidade, um pouco mais de conforto, de saber o que vai acontecer ou não, de saber, cara, no mês que vem eu vou receber um salário X, e com esse salário X eu já posso contar que eu vou pagar as contas aqui, tá tudo bem? Então, a pessoa, ela pauta tudo muito numa previsibilidade, geralmente o empreendedor, ele não tem essa característica, naturalmente ele gosta de ser uma pessoa que ele tá inserido em alguns ambientes, em algumas situações que exige um pouco mais dele, tira ele um pouco desse conforto, ele gosta de viver dessa forma, sabe? Então você percebe que um empreendedor, geralmente, tem um perfil que ele tem uma inclinação muito mais natural a fazer coisas e a gostar de coisas que as pessoas, no fundo, meio que fogem de fazer, que as pessoas não gostam de fazer. Mas essa inclinação natural, atrelada a umas habilidades muito específicas e que ele precisa desenvolver, é o que de fato faz com que esse cara se sobressaia muito da média, sabe? Então, é basicamente, cara, essa ideia, tá? Eu sei que vai ser um vídeo mais ou menos curto, mas eu li esse trecho e eu falei, caramba, eu acho que existe muita relação, por exemplo, eu comecei a comparar comigo antes de pensar em gravar esse vídeo, sabe? E eu falei, caramba, eu acho que existe, sei lá, quando alguém pergunta como é que, sei lá, eu consigo fazer alguma coisa por ser um pouco mais frequente, etc. E de fato eu sinto que eu tenho essa facilidade de ser frequente em alguma coisa, literalmente por essa inclinação um pouco mais natural, tá? Então, existe muitas coisas que eu preciso corrigir em mim. Exemplo, eu sou uma pessoa muito inquieta. Isso é um problema pra mim. Eu preciso de alguma forma saber controlar muito bem isso, porque essa inquietação, e de alguma forma eu ser uma pessoa muito inquieta, eu me questionar muito e a todo momento eu tentar uma coisa nova, etc, etc, muitas vezes faz com que eu não seja frequente em alguma coisa. Então, por exemplo, eu prestei serviço no digital há pouco mais de 2 anos. E teve algumas vezes, 2 ou 3 vezes, que eu fiz parte de um projeto e que eu fiquei muito tempo dentro desse projeto. Muito tempo assim, 6 meses, 7 meses, sei lá, sabe? Porque sempre que eu faço parte de algum projeto e eu começo a perceber que de alguma forma aquele projeto não tá me proporcionando, não tá de alguma forma me dando a capacidade de eu melhorar, não tá me dando a possibilidade de eu ganhar mais dinheiro, ou sei lá, não me permite conhecer pessoas novas que me permitem crescer, eu meio que desanimo do projeto. E eu já começo a buscar outra alternativa para fazer parte de outro projeto ou para tentar alguma coisa minha, etc. Então, eu tenho muito esse problema da inquietação e isso é uma coisa que eu preciso de alguma forma melhorar, e eu estou melhorando de alguma forma, sabe? Mas tem um ponto positivo que eu tenho, assim, é por uma inclinação natural, e eu não consigo encontrar tantas justificativas do porquê isso seria fácil para você, mas por uma inclinação natural, cara, eu consigo me manter consistente, sabe? Eu consigo me manter consistente nas coisas que eu acho que são importantes. Então, por exemplo, cara, se eu tiver que aprender sobre determinado tema, e for um tema um pouco complexo, que eu sei que eu não vou conseguir aprender numa tarde só, eu costumo definir um bloco de tempo na minha rotina, para que eu faça isso todos os dias, e eu consigo seguir isso de uma forma muito frequente. Exemplo, eu fui pro evento do Ender, no Protagon, e, cara, foi um evento muito bom, muito bom, muito bom. E teve, sei lá, 2 ou 3 coisas que eu aprendi pessoalmente pra mim, assim, que mexeu muito comigo. E uma dessas coisas foi a relação que eu tinha com a minha espiritualidade, como eu me conectava com a minha espiritualidade, etc. Eu nasci numa família, minha mãe sempre foi muito católica, assim, tipo, ela sempre praticou muito, ela sempre, todas as semanas ela vai pra igreja, até hoje, há não sei quantos anos, há mais de 30 anos ela faz isso. Então, eu nasci num ambiente que, de alguma forma, eu fui muito levado para esse lado, a ter uma vida espiritual bem desenvolvida. E isso ocasionou no fato de que, cara, sei lá, eu rezo todos os dias. Há anos eu faço isso quando eu vou dormir e quando eu vou acordar. Meu pai me ensinou muito isso, então desde pequeno, todos os dias eu tenho o costume de rezar. Eu acordo de manhã, eu faço meu café, eu sento aqui na frente do computador e eu rezo, por exemplo, por mais ou menos uns 5 minutos. Mas eu nunca tive o costume de ir à igreja, por exemplo. Mas a partir do momento que eu entendi a importância de você estar dentro de uma igreja, que é um ambiente que tudo corrobora para que de alguma forma você consiga ter uma conexão um pouco maior, e que o Wendel explicou isso de uma forma muito clara, eu entendi a importância, então eu consegui implementar um comportamento de todas as semanas, todos os domingos estar na igreja. E desde que eu fui pro evento do Wendel, tem, sei lá, quase 2 meses, eu não faltei nenhum domingo na igreja, sabe? Todos os domingos. Então, eu, a Camila Gui, todos os domingos a gente tá indo pra igreja, sabe? Porque eu consegui entender a importância e de alguma forma pra mim é muito fácil, a partir do momento que eu entendo a importância daquilo, eu tenho uma facilidade, uma inclinação muito mais natural, conseguir manter um comportamento, sabe? Isso em diversas coisas. Então, se eu quero, igual o exemplo que eu dei, se eu quero aprender sobre alguma coisa, sei lá, eu tenho uma, às vezes eu demoro para entender o porquê que aquilo é importante. Porque às vezes a minha cabeça está focada em alguma outra coisa, eu tô pensando em algum outro lugar, não sei, mas quando eu entendo a importância, eu consigo entender que aquilo deve fazer parte da minha rotina, eu consigo simplesmente sentar e fazer, sabe? E eu acho que isso é uma característica muito positiva, dentre algumas coisas, enfim, assim, sabe? Então, é basicamente isso. Eu acho que a ideia central é
vai ter uma fase que as coisas não vão estar tão favoráveis, ou vai ter alguma fase que basicamente você vai precisar ter muito mais esforço para fazer alguma coisa que você queira fazer, sabe? E que naturalmente você não vai ter vontade de fazer. Mas sei lá, eu acho que você, sei lá, se você de alguma forma se der a chance e se der o tempo necessário para que essa coisa de alguma forma consiga mostrar alguns benefícios e as vantagens de você fazer aquilo, eu acho que naturalmente você começa a desenvolver essa vontade, esse gostar e ter essa inclinação natural de fazer as coisas, sabe? Então eu acho que dificilmente uma pessoa ela vai nascer pronta para gostar de alguma coisa. Eu acho que as pessoas elas nascem com algumas inclinações mais naturais, uma personalidade que favorece ou desfavorece para alguma situação, enfim. Mas eu acho que o gostar mesmo, ele vem quando você consegue compreender a importância daquilo e quando de alguma forma aquilo começa a fazer parte da sua rotina, sabe? Então, isso é uma vantagem muito grande, eu considero isso uma vantagem enorme, porque diferente do cara que senta todos os dias para estudar porque ele de alguma forma tem algum interesse atrelado àquilo, mas ele não queria estar fazendo aquilo, e do cara que faz, cara, o cara que ele faz aquilo, a mesma coisa que o primeiro cara tá fazendo, só que ele faz com uma vontade maior, ele faz com uma inclinação natural um pouco maior, esse cara, ele não só terá mais qualidade no estudo dele, então ele não só vai conseguir extrair mais informações de uma forma muito mais qualitativa, e de alguma forma ele vai conseguir linkar muito aquilo com o contexto dele, ele vai conseguir ter uma prática maior do que aquela pessoa, mas ele vai conseguir sustentar esses comportamentos independente da ocasião, independente se as situações estão favoráveis ou não, sabe? Então, enfim, eu acho que é uma coisa que é muito interessante da gente olhar, da gente pensar, da gente de alguma forma buscar como que a gente consegue florescer dentro de nós um pouco mais desse lado natural, sabe? Eu acho que isso vira uma vantagem enorme e eu acho que de alguma forma isso é possível desenvolver porque eu não dava a mínima importância a estudo, a trabalho, a leitura quando eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, mas eu fui amadurecendo um pouco mais, o tempo foi passando e olha que eu tinha referência próxima a mim, meu irmão sempre foi muito trabalhador, meu irmão sempre foi muito estudioso dentro de casa, eu tinha esse exemplo, sabe? Minha mãe sempre trabalhou muito, a minha mãe não teve hábito de estudo, mas minha mãe sempre trabalhou bastante. É, mas referência com relação ao estudo, eu cresci com uma pessoa que sempre foi muito mais estudiosa do que eu, sabe? E, cara, pelo fato de ter essa pessoa, as coisas não mudaram, sabe? De alguma forma. Começou a mudar quando eu comecei a me expor um pouco mais. Então, quando eu comecei a, caramba, eu vou começar a fazer esse tipo de coisa pra ver se de fato eu gosto disso daqui. E eu me dei um pouco mais de tempo. E eu, dando esse tempo, eu consegui colher um pouco dos benefícios disso. Então, eu percebi que eu tava mudando de fato, sabe? Então, isso de alguma forma é o combustível necessário que você precisa para você começar a gostar de fazer aquilo, sabe? Então, basicamente é isso que é isso, tá? É uma vantagem muito grande você ter essa inclinação natural, você gostar de fazer alguma coisa e quando a gente coloca um pouco mais de paixão, um pouco mais de gosto mesmo, de querer naquilo que a gente está fazendo, eu acho que de alguma forma as coisas se desenrolam muito melhor e você consegue ter uma vantagem muito grande em comparação com as outras pessoas que não conseguem ter isso, tá? Turma, é isso. Novamente eu desejo uma excelente semana pra vocês. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha feito sentido. Eu lembro que eu falei, caramba, sei lá, se eu achar algum tema que seja um pouco interessante, assim, que eu acho que vale a pena documentar, eu vou documentar. Hoje mesmo eu tava lendo sobre uma coisa, cara, porra, esse livro é muito bom, velho, é muito bom. Eu tava lendo sobre uma parada que ele tava falando aqui, cadê? Aqui. Que ele tava falando sobre o abismo e o topo. É uma coisa bem interessante que possa ser que eu grave um tema específico sobre isso, tá? E, cara, deixo sim a indicação desse livro, tá? Esse livro, assim, ele tem uma relação muito grande com o desenvolvimento pessoal, mas ele tem uma relação também muito forte com uma coisa muito prática, sabe? Então, ele é muito contextual e ele é muito prático. Então, às vezes, ele começa a dar uns saltos muito motivacional, muito desenvolvimento pessoal, assim, só que é muito rápido e ele já volta pra prática, sabe? Então, ele tem esses altos e baixos que eu acho muito interessante. Então, eu acho que vale muito a pena independente do seu cenário, se você é colaborador, se você. O livro é voltado para empresário mesmo, então ele usa exemplos para o cara que é empresário, para o cara que tem a rotina de empresário, para o cara que tem os desafios de empresário. Mas eu acho que de alguma forma, se você almeja um dia ser um empresário, ser um empreendedor, alguma coisa, eu acho que vale a pena você ter contato com esse conteúdo aqui, porque tá sendo muito bom para mim e eu indico e recomendo muito, fechou? É isso, até semana que vem e tenha uma ótima semana. Valeu!